Olá, terceiro ano, que bom, né? O quarto bimestre chegou. Estamos já na reta final, tá certo? Vocês estão observando como o cenário está diferente? Não tá lindo? O mês passado iniciou a primavera, então por isso que está cheio de flores, tá certo? Então eu caprichei. E outra, essa semana nós vamos comemorar a Semana da Criança, semana de vocês, pessoal. Que bom, né? Todo dia é o dia da criança, mas existe o dia específico, ok? Vamos começar com o módulo 4. Abram aí o módulo 4 na página 2. Então vamos lá estudar? Eu quero parabenizar vocês pelas notas, certo, do terceiro bimestre, que foram maravilhosas. Sinal que vocês estão assistindo a videoaula e estão prestando atenção e estão aprendendo direitinho. Para chegar no quarto ano, ó, 10, tá certo? Parabéns a todos que obtiveram acima da média. E aqueles que ficaram em recuperação, irão estudar mais um pouquinho, tá certo? Só faltou estudar mais um pouquinho, ok? Vamos lá? Então, eu quero que vocês abram na página 2. Acompanhem comigo. A imaginação em poucos quadrinhos. Eu estou vendo, vocês estão observando aí, onde os personagens estão e o que estão fazendo. Nós podemos observar que eles estão numa banca de revista. A banca de revista ela pode vender jornais, revistas, gibis, que olha, eu adorava e ainda gosto de ler gibis. Olha, trouxe alguns para vocês aqui. Esse daqui é do Pato Donald. Esse daqui é de Tom e Jerry. Eu tenho alguns que eu coloco a minha menina para ler, que ela gosta também. Esse aqui é do Cebolinha, ó, de Maurício de Souza. Eu tenho do Mickey, ó. Tenho outro do Mickey. Eu tenho do Pato Donald. Eu tenho do Zé Carioca. E eu tenho o Almanaque do Cascão. Então isso aqui é muito bom. Peçam aos pais de vocês para comprarem gibis, para que vocês possam ler também, tá certo? Então hoje eu apresentei alguns gibis para vocês, que existem as histórias em quadrinhos que são mais compridas, certo? E existem aquelas que são menores, ok? Mas vamos lá. Então, o que você compraria em uma banca de revista como essa? A gente tá vendo que nós compraríamos o quê? Gibis, revistas, jornais, tá certo? E você costuma ler tirinhas? Se sua resposta for sim, quais são as tirinhas ou os personagens preferidos e porquês? Aí vocês irão responder. Se vocês costumam ler tirinhas, as tirinhas ela é um tipo de gênero textual, mas ela é diferente da história em quadrinho. Ela é menor, certo? Mas ela contém também os quadros com as falas dos personagens. Então vamos lá. Sabe a diferença entre a história em quadrinhos e a tirinha? A diferença é que as tirinhas elas são mais curtas, com menor quantidade de quadrinhos, de 1 até 4. Tá certo? A diferença é essa. Os gibis, elas são maiores, certo? Então, vamos ver. Tirinhas é um gênero textual, tá certo? Você conhece os personagens de Calvin, um menino e seu amigo, Haroldo, que é um tigre. Se não conhece, converse com os colegas sobre como você imagina que seja uma amizade entre um menino e um tigre. Então, eu quero explicar para vocês aqui que Calvin é um menino de 6 anos de idade, certo? Cujo melhor amigo é o quê? É um tigre. E esse tigre é de pelúcia, que trata como se fosse uma pessoa. Então, Calvin, ele é cheio de personalidade, mas profundamente ele era solitário, mas sabe muito bem como se divertir. Alguém como ele, como único companheiro Haroldo, um tigre sábio que para ele é tão amigo, tem uma amizade verdadeira por esse tigre. E para os outros não é mais que um tigre. Para nós, aquilo a gente sabe que é um ursinho de pelúcia, mas para Calvin era um amigo verdadeiro. E essa historinha de Calvin, as tirinhas de Calvin, ele aborda fatos simples do cotidiano, certo?
Se conhece, compartilhe com os colegas e o professor que você sabe sobre a amizade desse personagem. Como eu expliquei aqui, ele tinha o tigre como um amigo verdadeiro, mas nós sabemos que que o tigre ele não passa de um cio de pelúcia, certo? Mas ele sabe se divertir muito bem com esse ursinho. Então vamos ler aqui, eu vou só ler a tirinha e depois vou explicar algumas partes da interpretação para que vocês possam responder. Então, leia uma tirinha de Calvi seguindo estas dicas. Observe primeiramente apenas as imagens de cada quadrinho, prestando atenção aos detalhes. Leia as falas dos personagens nos balões, relacionando-as com as imagens do quadrinho. Aí eu vou ler. Eu sei fazer sombra na parede. Olha, um cachorro. Ei, isso é legal. Agora um cisne. Parece mais uma coisa com os olhos de inseto e os tentáculos. Aí pararam os dois e gritaram, mãe, ei! Então a gente tá vendo que nesse quarto quadrinho teve o que? Um grito, medo, se espantou por algo. Nos dois teve a fala, não é? Então o cartunista, quem criou Calvi e Haroldo, é um cartunista norte-americano, Bill Watson, em 1958. Após se formar em artes, trabalhou em alguns jornais, fazendo sargem política. Em 1988 ficou famoso com a publicação das tirinhas de Calvi, que foram traduzidas e publicadas em muitos jornais de diversos países, inclusive aqui no Brasil. Então, virou aqui a página. Vocês irão responder a terceira questão, a quarta, a quinta questão. Eu quero explicar para vocês, caso haja dúvida. O que acontece nos 3 primeiros quadrinhos? Siga o exemplo e complete o quadro. No primeiro quadrinho, Calvi e Haroldo estão brincando de fazer sombra na parede do quarto de dormir. Com as mãos, Calvi é a sombra de um cachorro. Aí já no segundo quadrinho, você vai dizer o que é que vocês estão observando aí. E no terceiro quadrinho, vocês vão também explicar o que vocês estão observando. Nós podemos observar que no terceiro, Calvi e Haroldo ficaram com medo da sombra e se deu errado. Aí, em qual quadrinho ocorre um conflito nessa história? Ou seja, surge algo que atrapalha a brincadeira dos personagens. Em qual desses quadrinhos aí? No segundo quadrinho, a imagem formada pela sombra na parede não é esperada, certo? Aí vocês vão ler a 7ª questão. A 8ª questão, descreva algo que acontece no último quadrinho. Então, nessa 8ª questão, você vai descrever. Os amigos, eles o quê? Eles se esconderam sobre as cobertas de Calvi e gritaram chamando quem? Mãe, ei! Então, eu quero explicar para vocês que tirinha ou tira é o nome dado a um gênero textual, como eu havia explicado anteriormente, é um gênero textual, tá certo? Em que uma história é contada por uma sequência de imagens, podendo haver textos escritos em balões com fala de personagens. É comum que esse texto tenha humor e apresente situações do cotidiano. Então, as tirinhas, eles abordam fatos simples do cotidiano, tá certo? Então, quem foi que criou os dois personagens, Calvi e Haroldo? A gente sabe que foi Bill Watson, tá certo? Então, vocês irão ler e fazer a interpretação. Na parte da gramática agora, nós temos a acentuação, as proparoxítonas. Todas as proparoxítonas, elas são acentuadas, tá certo? Então, para quem tem dúvida, vamos voltar aqui, ó. As oxítonas é a última sílaba mais forte, ó. Lo. Então, lo, ela é oxítona. As paroxítonas, última, penúltima, é a penúltima, ó. Túnel. Essa aqui, ela é a mais forte, então ela é paroxítona. E as proparoxítonas, última, penúltima, é a antepenúltima mais forte. Época, então aqui é a proparoxítona. Então, todas as proparoxítonas, elas são acentuadas. Então, as palavras acentuadas, elas são as mais fortes. A sílaba tônica dela é a mais forte, tá certo? Então, prestem atenção aí. Nessa primeira questão, releia as frases do segundo quadrinho da tirinha.
Nessas falas, Calvi descreve a sombra como se fosse um monstro, o que deixa claro que ele é uma criança com muita criatividade ou justifica sua falta de vontade de continuar a brincadeira, o que deixa claro que ele é uma criança que gosta de argumentar. Não, ele é uma criança que gosta de brincar muito, certo? Então, segunda questão, releia esta palavra da fala de Calvi. Tentáculo. Qual o significado dessa palavra? Você vai pesquisar no seu dicionário qual o significado da palavra tentáculo. Então, qual é a sílaba mais forte? Tentáculo. A acentuada, ela é a mais forte. Então, ela é o quê? Oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Vocês vão responder aí, tá certo? Então, a quarta questão vão responder também. A quinta questão, que bicho é esse? É este, feito com sombra. Seu nome é uma palavra proparoxítona. Qual é? Vou dar só uma dica. Não, vou falar. Pássaro, ela é proparoxítona. Pá, ela é acentuada, então ela é a mais forte, tá certo? Aí agora o restante vai ser trabalhando com as sílabas tônicas, tá certo? Vão acentuar aí e depois grifar a palavra, a sílaba mais forte, circulando ela, tá certo? E fazendo a sétima e a oitava questão sobre oxítona, paroxítona e proparoxítona. Ok? Esse conteúdo a gente já vem abordando já. Não é de hoje, desde o segundo bimestre, seria agora no quarto. Qualquer dúvida me procura no privado. E hoje eu colocarei um desafio para vocês fazerem, tá certo? Fiquem com Deus e até amanhã com aula de matemática.